Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou fazer a leitura do mangá do capítulo 250 de Tokyo Revengers que acabou de sair. Lembrando que no capítulo anterior tivemos a vitória do... De quem mesmo? Nós tivemos a vitória do Mitsuya e do Hakai sobre os irmãos Haitani e o Shifuyu também venceu o seu duelo contra o Mochi. Agora eu vou começar a leitura do capítulo, mas antes disso, já vai deixando o like no vídeo, se inscrevendo caso você ainda não seja inscrito e ative também o sininho para receber notificações e sempre ficar sabendo quando o review do capítulo novo vai ao ar. Vamos lá! O capítulo começa com a luta do Takemichi contra o Kakucho. Os dois estão bem machucados, mas o que importa é que o Takemichi ainda tá de pé, aqui no cantinho, ganhando impulso do time da segunda divisão. Será que os outros também conseguirão? Aí tá aqui o Takemichi e o Kakucho se encarando, e o Kakucho diz o seguinte: quantas vezes eu vou ter que te bater até que você caia? O nome do capítulo é Virando o Jogo. Dá pra perceber que o Kakucho tá meio impaciente, que ele não consegue derrubar o Takemichi. Aí a luta do Akun contra o Madarame tá rolando perto do Takemichi e do Kakucho. Aí o Akun, pensando no Takemichi, diz o seguinte: eu luto ao lado de Takemichi Hanagaki. Eu não mostrarei meu velho lado covarde. Percebam que o Akun tá esbanjando confiança, tanto no sorriso como no olhar. E aí o Akun continua: vem aqui, Madarame. Aí o Shion ficou puto, e aí partiu pra cima do Akun e disse: você é irritante, bucha. Morre logo. E aí dá pra ver que o Shion tá usando aquele soco inglês, né? O Akun diz: Madarame, seu merda. Tá usando armas. E aí o que aconteceu? O Akun desviou do soco do Shion. Fez Matrix aqui, né? E aí o Shion ficou assustado. Tipo, como assim? Ele desviou do meu soco. E não só o Akun desviou do soco do Madarame, mas também ele já emendou num soco pra cima dele. E aí o Akun disse o seguinte: você nunca chegará ao topo assim. Assim que ele quer dizer é jogando sujo. Assim como o Akun fazia no início do mangá. E aí o Akun deu um soco muito preciso no queixo do Madarame. Ele conseguiu desviar do golpe e encaixou um soco. E na mesma hora o Shion caiu no chão com a língua pra fora, né? Ele literalmente lambeu o chão. E graças a esse soco muito preciso do Akun no queixo do Shion, acabou a luta. Aí os figurantes começaram a gritar: Sendo derrotou o Madarame! O Akun, né? Aí um dos figurantes falou: parece que os nossos melhores estão vencendo suas lutas, hã? Isso é tão legal! Nesse ritmo nós vamos vencer a batalha. E aí a galera do Otoman começa a gritar: toma, 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 toma. E aí o grito começa a ecoar pelo campo de batalha: toma, toma, toma. E o grito chega até onde está ocorrendo a luta do Inup contra o Aka. O Aka tá muito engraçado aqui, parece que ele tá bêbado, parece um zumbi, sei lá, tá esquisitaço. E dá pra ver que ele já largou o sobretudo da Kantomanji e também não tá mais com pirulito na boca. Aí o Aka disse: a galera da Toman é bem animada, hein? E aí, enquanto isso, tá rolando os gritos: toma, toma, toma. E aí o Inup fala: parece que eu não posso perder agora. Percebam que o Inup tá bem mais machucado que o Aka, enquanto o Aka tá com só alguns arranhões. Aí o Inup, aproveitando o ensejo, pergunta o seguinte: o Aka-kun, por que você foi pro lado da Kantomanji? Você não tava com a Senju? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Aí o Inup continua: aconteceu alguma coisa? Aí o Aka fica calado por um tempo, o Inup fica esperando uma resposta, e aí a única coisa que o Aka diz é o seguinte: quem sabe? Que tal você ouvir do cara que tá atrás de você? E quem tá atrás do Inup é o Benkei. Dá pra ver aqui pela barba, né? E pelo spoiler que já saiu. Aí o Inup fica espantado, então tem um cara atrás de mim, nem tinha percebido. Ele olha pra trás, aí nessa hora o Inup toma um tapão na cara do Benkei. Imagina a força desse golpe, né? E aí o Benkei falou: muito lento! E o Inup voou longe com esse tapão na cara. O Benkei continua: quanto tempo você vai demorar pra lidar com esse cachorrinho, Waka? Aí o Inup caído no chão pensa: merda, até o Benkei-kun tá aqui. O Benkei fala: agora vamos virar o jogo e acabar com o espírito da Toman bem aqui. Aí o Inup limpa o sangue que tava escorrendo e o Benkei continua dizendo: eu não sou gentil como o Aka, então se prepara. Aí o Inup fez tss. Enquanto isso, o Coco tava assistindo essa cena toda. Aí voltando pra porradaria generalizada entre Toman e Kantomanji, entre os figurantes. E aí aqui embaixo tem a Senju lutando contra o Sanzo. Aí dá pra ver que a Senju tá bastante ferida, com a cabeça ferida, um dos olhos já tá fechado, escorrendo sangue. E o Sanzo não tem um arranhão sequer. O Sanzo diz: o que houve, Senju? Você é surpreendentemente mais fraca do que eu pensei. Aí a Senju diz apenas: Haruni, eu admito derrota. Aí o Sanzo fica parado ou só ouvindo, né? Vamos terminar isso aqui. Eu tô cansada de nós irmãos ficarmos lutando por causa do meu erro.
Eu me arrependo. E aí ela tá se referindo ao dia da cicatriz do Sanzo. Aquele dia, quando o Mike te deu aquelas cicatrizes, e aí percebam que a Senju tá com os olhos marejados, né? E ela diz: Haruni, eu sinto muito mesmo. Só que aí a resposta do Sanzo é acertar falar o cachimbo. Acertar o cano na nuca da Senju. Pela expressão facial do Sanzo, ele tá tipo meio que entediado, eu não quero ouvir falar sobre isso, tchau. Chega. E aí, por isso ele acaba com a conversa acertando a Senju. E aí, na mesma hora, a Senju cai no chão, desaba desmaiada. Aí o Sanzo toca na sua cicatriz e diz: o que quer que seja que aconteceu naquele dia, você não entende nada sobre isso. E aí, com a Senju caída, é a vez da Kantomanji comemorar, dos figurantes, né? Aí o povo começa a gritar: o vice-capitão Sanzo derrotou a Senju! A situação mudou! Aí nesse momento o Takemichi dá uma olhadinha pro lado, né? E aí ele pensa: droga. Aí vem essa imagem do Sanzo em pé, enquanto a Senju tá caída, desacordada. O sangue escorrendo da sua cabeça, da sua boca. Aí o Sanzo se vira, indo na direção contrária da Senju, e diz: o que você fez aquele dia foi apenas um gatilho. Aí aqui embaixo: uma companheira caída. A situação mudou a favor da Kantomanji? E o que Sanzo quer dizer com aquelas palavras? Continua. Galera, desde que saiu o capítulo do Dia da Cicatriz, eu falei que aquela história estava estranha, não falei? Enfim, a partir de agora, não vai embora. Eu vou dizer minhas considerações sobre esse capítulo. E se você quiser entender melhor essa derrota da Senju e outras coisas que eu vou comentar, continua comigo. Acho que todos os resultados das lutas estão sendo considerados polêmicos. E nesse capítulo não deve ser diferente, sobretudo considerando o que aconteceu na luta Senju versus Sanzo. Mas vamos começar pela luta do Akun versus Madarame, o personagem que foi criado para ser zoado pelo fandom. No final do capítulo passado, eu comentei sobre o olhar de determinação do Akun, e a sua feição mostrava que ele estava ali para vencer, mas vencer de acordo com o que aprendeu com Takemichi, sem jogar sujo, apenas superando seus limites. E essa vitória do Akun era justamente o que eu queria ver. O Madarame tomou um nocaute com um único golpe, que foi um soco forte e muito preciso do Akun no queixo do Shion, que é um local sensível do corpo. E galera, por mais que pareça, o Shion não é fraco. É claro que dentro da Kantomanji, é claro que dentro da Kantomanji, ele não é um dos mais fortes, né? Eu já sei que você vai zoar ele. Só que o cara deu um azar danado e enfrentou adversários muito fortes, que foi o Mike, Peiyan e Benkei. E agora ele lutou contra o Akun, que incorporou o espírito de luta do Takemichi. Aí algumas pessoas podem levantar a seguinte questão, seguindo um raciocínio aplicado ao Takemichi: Akun venceu porque sempre foi forte? Ou Shion sempre foi fraco? Acho que é um pouco dos dois, né? Me parece que não. Na verdade, os personagens em Tokyo Revengers estão seguindo o rumo natural de um mangá shonen típico, que é o personagem se desenvolvendo, se tornando cada vez mais forte e superando inimigos que antes era incapaz de vencer. Isso vai de encontro do que já havíamos comentado, no sentido de que os personagens de Tokyo Revengers estão se tornando mais fortes conforme a sua convicção se fortalece, seguindo o exemplo do próprio Takemichi. Essa é a linha narrativa adotada pelo Ken Wakui. E se você não compreender isso, fica muito difícil entender o porquê de os resultados das lutas estarem ocorrendo da forma como estão. Por sua vez, Takemichi e Kakucho estão tendo uma luta muito equilibrada, e se a luta entre eles continuar nesse rumo, eu aposto na vitória do nosso protagonista, porque o Kakucho tem dificuldade em lidar com essa persistência do Takemichi e acaba ficando com o psicológico fragilizado. Durante a primeira luta entre eles, mesmo apanhando muito, o Takemichi levantava sem parar, sendo que o Kakucho sabia que, fisicamente, ele era o mais forte. Diante disso, o Takemichi gerou dúvida na mente do seu adversário, e nesse momento Kakucho começou a duvidar da própria força, seu psicológico ficou abalado e sua confiança foi quebrada. Nessa luta de agora, na hora em que o Kakucho aceitar na sua mente que não consegue vencer o Takemichi, vai ser o momento da derrota do Kakucho na luta. O problema é que o Takemichi perdeu um pouco o foco quando viu a Senju caída, e numa distração dessas, o Kakucho poderia aproveitar a oportunidade para golpear o Takemichi. E sendo um ataque surpresa intenso, que não dê chance para defender o golpe, em tese seria possível cogitar a derrota do Takemichi numa situação dessas. Mas ainda assim, eu continuo apostando minhas fichas no Takemito. Por mais que ele queira ajudar a Senju ou até enfrentar o Sanzo,
Eu acho que o Kakucho não vai permitir isso. Por sua vez, eu já tinha adiantado nos spoilers desse capítulo que o Aka e Benkei se uniram para enfrentar o Inupi. Lembrando que todo sábado saem spoilers aqui e no meu Instagram, @solo.oriental. Aliás, às vezes sai lá no Insta antes, às vezes é aqui, mas enfim. Acho que todo mundo pensou que isso é uma covardia danada, né? Já que são dois caras muito fortes contra um. A luta já estava desequilibrada antes, agora piorou consideravelmente. Mas eu tenho algumas observações para fazer. Recentemente foi publicado o segundo databook de Tokyo Revengers, que confirmou algumas informações sobre o Inupi. O seu sonho é reviver a Black Dragons e ele admira os membros da primeira geração, ou seja, Inupi admira não só o Shinichiro, mas toda a primeira geração, inclusive Waka e Benkei. E percebam uma coisa interessante, Angry, Smile, Peiyan e Patin estão sem oponentes, mas tanto Waka como também Benkei resolveram enfrentar Justo ou Inupi, que é um cara que eles já conhecem e tem um certo grau de intimidade. O Waka chama o Inupi pelo nome e não pelo sobrenome. E tem mais alguns detalhes. Não parece que o Waka e Benkei estão lutando a sério contra o Inupi. Benkei poderia ter dado um soco, mas acabou dando um tapão na cara do Inupi. É claro que tomar um tapa do Benkei seria algo equivalente ao impacto de um bloco de concreto na cara, né? Tanto que o Inupi voou longe. Mas se o Benkei tivesse acertado um soco, ainda mais sendo um ataque surpresa, era capaz de ter desmaiado o Inupi. Ou seja, Benkei tinha a chance de ter derrotado o Inupi com um golpe, mas não fez isso. E se a intenção fosse meio que proteger o Inupi, afinal, lutando contra ele, acabaria sendo uma garantia de que o Inupi não seria gravemente ferido ou morto nessa batalha, o Benkei poderia ter desmaiado o Inupi com um soco. Mas não parece ser essa a intenção dos dois. Isso tudo é muito estranho e me fez refletir. Será que o plano deles tem a ver com o Inupi? Eu não sei, mas nesse momento, a única coisa que eu consigo enxergar em comum entre eles é a Black Dragons. O Inupi poderia ser o elo de ligação entre o passado, o desejo de reviver a primeira geração da Black Dragons, e o futuro da gangue, se algum dia houver a 11ª geração. Na visão deles, o Inupi poderia ser o mais adequado a carregar a vontade do fogo, ou melhor, da Black Dragons, já que o Takemichi teve a oportunidade de reviver a gangue, mas o negócio ficou só no papel, pelo menos até agora. Mas assim como o Shifuyu ainda não desistiu da Thousand Winters, isso é uma ilustração recente do Kenmakui, não me parece que o Inupi desistiu de reviver a Black Dragons. Hipoteticamente, se existisse a Black Dragons e fosse um anexo da primeira divisão da Toman, assim como era no passado, seria um reforço útil para lutar contra a Kanto Manji. O problema é que, em tese, não existe mais a Black Dragons, né? Na melhor das hipóteses, ela tá meio adormecida. Enfim, uma outra coisa que me chamou a atenção foi a resposta do Waka quando o Inupi perguntou o que os dois estão fazendo na Kanto Manji. A pergunta de 1 milhão, né? Eu pensei em duas interpretações para essa fala. O Waka que chama a atenção do Inupi, de que o Benkei estava se aproximando. Ou 2, como o Waka disse para perguntar pro Benkei o que eles estão fazendo na Kanto Manji, pode ser que a iniciativa de entrar pra gangue partiu do Benkei e o Waka só seguiu seu companheiro. Se foi a segunda opção, qual poderia ter sido a motivação do Benkei? Se você tem alguma ideia, comenta aqui embaixo. E tem mais um detalhe, o Koku tá ali só assistindo, mas ele tá meio assustado. Será que ele vai fazer alguma coisa pra interferir na luta? Sei lá, será que ele chamaria reforços da Toman pra enfrentar a dupla lendária? Tipo, olha, o Inupi tá ali apanhando pra 2 caras. Eu não tô insinuando nada, mas ele pode estar precisando de ajuda. Brincadeiras à parte, eu não sei se o Koku vai fazer algo, mas caso ele interfira de qualquer forma, isso poderia ser considerado um ato de traição. Eu espero que o Sanzo e o seu cachimbo gigante estejam bem longe nessa hora. Mas também pode ser que Peiyan, ou Patin, ou os irmãos Kawata apareçam para ajudar ou substituir o Inupi na luta contra a dupla lendária. Ou até quem sabe Shifuyu, Hakai ou Mitsuya poderiam dar uma forcinha. Enfim, o Benkei que estava sumido já apareceu. Só falta o Rama, né, gente? Justamente o mais suspeito de todos. Olha, depois que o Rama voltar e der alguma cagada, a gente vai reclamar que era melhor não ter voltado. Enfim, vamos finalmente conversar sobre a luta dos irmãos Akashi. Por que a Senju, uma deidade, perdeu para o Sanzo? O que aconteceu? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a Senju não é fraca e nem o Sanzo. A Senju foi capaz de enfrentar o Salfterano e o obrigou a lutar de verdade.
Ela assumiu a luta quando viu que o Aka e Benkei estavam perdendo, e por mais que ela tenha sido derrotada pelo South, já dava para concluir por aquela luta que a Senju é forte. Lembrando que o Kakucho foi obrigado a entrar para Hokuhara Tandai porque ele mal encostou no South e perdeu feio para ele, enquanto a Senju chegou a dar um chute no South, que o fez ficar caído no chão por um tempo. Mas qual é a situação que temos nessa luta e que é diferente da luta contra o South? O fato que a Senju está lutando contra o seu irmão e que ela está psicologicamente abalada, pois se sente culpada por tudo, especialmente pela cicatriz e pelo fato do Sanzo ter se desvirtuado. Além disso, o que precisa ficar claro é que a Senju não tem vontade de vencer. Ela sequer tem vontade de lutar. E é possível extrair essa conclusão da própria fala da Senju. Ela já deixou claro que não quer brigar, ela só quer fazer as pazes com Haruchio. Percebam que antes de enfrentar seu irmão, Senju tinha espírito de luta. Ela estava super animada, derrotando vários caras da Kantomanji e estava até sorrindo. Até que o Sanzo apareceu e disse que iria enfrentá-la. Nessa hora, a expressão da Senju mudou, ela ficou séria, e o espírito de luta foi embora no momento em que ela se viu obrigada a enfrentar seu irmão. Só que o Sanzo, por outro lado, sabe que só consegue enfrentar sua irmã estando armado, e ele não está se importando muito de lutar contra ela. Pelo menos nesse momento, ele não tem interesse em fazer as pazes. Ele quer seguir o caminho dele. Haruchio tem um problema tão grande com a sua família que chegou a mudar de sobrenome. De Akashi mudou para Sanzo. Então, essa treta entre eles não deve ser muito fácil de resolver. Enfim, como é que uma pessoa que não tem vontade de vencer, ou melhor dizendo, que sequer tem vontade de lutar, irá vencer o duelo? Isso não vai acontecer. É por isso que o Sanzo venceu. Enquanto os demais membros da Toman estão esbanjando convicção, a Senju não tá. Tem até uma fala do Eren Yeager que é algo do tipo: se você não lutar, você não vai conseguir vencer. E isso se aplica perfeitamente ao que aconteceu com a Senju nessa batalha. Desde o início, ela estava desconfortável com essa luta. Por mais que a Senju seja uma deidade e seja mais forte que o Sanzo, existe um fator psicológico que a impede de lutar. Se por acaso ela enfrentasse o Takeyomi, provavelmente teria o mesmo resultado, porque ela não tem vontade de lutar. Em Tokyo Revengers, existe uma certa incompatibilidade entre adversários, ou seja, alguns personagens têm uma dificuldade extra ao enfrentar certos oponentes por conta do histórico entre eles, que acaba abalando o psicológico. É o caso do Kakucho contra o Takemichi, da Senju contra o Sanzo, e o Hakai também teve essa dificuldade quando lutou contra o Taiju. Aliás, o Ken Wakui terminou o capítulo de forma dramática, justamente para deixar todo mundo tenso e pensando que a Senju pode morrer. E de fato, existem algumas evidências que poderiam indicar a sua morte, conforme eu já comentei em vídeos anteriores. Tem a questão do significado do sobrenome Sanzo, está relacionado com morte. A Senju é a capa do volume atual que foi lançado, sendo que os últimos que estiveram nas capas morreram, o Draken e o South. Além disso, na capa, a Senju aparece usando uma roupa com flor de cerejeira, e o Haru, de Haruchio, significa primavera, e por aí vai. Mas a minha percepção, segundo vozes na cabeça, é que a Senju vai sobreviver. Até porque se o Sanzo matar sua irmã, ele vai se consolidar como um vilão e não teria mais espaço para haver uma reconciliação entre os irmãos Akashi, só se o Takemichi voltasse ainda mais um tempo. Além dessa luta entre Senju e Sanzo, temos mais um detalhe muito importante, que foi o Sanzo dizendo que, na verdade, o que a Senju fez foi apenas um gatilho. Ou seja, quando a Senju culpou seu irmão por ter quebrado o aviãozinho do Mike, aquilo ali foi apenas um estopim para alguma outra cagada que aconteceu depois. Galera, desde que saiu esse capítulo, eu avisei que essa história estava estranha, que tem vários detalhes que não se encaixam, e ao longo dos vídeos eu venho chamando atenção para o fato de que a própria Senju havia dito que não se lembrava direito do que aconteceu naquele dia. Além disso, eu já falei que houve um pequeno lapso temporal entre a hora que o Mike descobriu que o aviãozinho foi quebrado e o momento em que ele bateu no Sanzo. Se alguém quiser lembrar o que eu falei nesse vídeo, eu vou deixar o link no comentário fixado. De qualquer modo, teremos uma reviravolta em breve, quem sabe até no próximo capítulo. E eu quero muito saber a verdade sobre a cicatriz do Sanzo. Será que no final das contas o Mike não era o vilão? Se você tem alguma teoria sobre o que realmente aconteceu nesse fatídico dia, comenta aqui embaixo. E um último ponto com relação à luta entre os irmãos é que não necessariamente a Senju já perdeu.
Pode ser que com aquela porrada na cabeça, de fato, ela não levante mais e fique desmaiada por um tempo. Mas eu também quero trazer um detalhe que veio de um rascunho recente do Ken Wakui. No dia 14 de abril, o Ken Wakui postou mais um esboço no seu Twitter e dessa vez foi uma imagem do Sanzo. Na legenda, ele diz que está em uma reunião e que ele quis nos dar uma amostra dos 3 caminhos com uma cara má. Mais uma frase enigmática. No balãozinho, Sanzo diz: "Isso é um pé no saco." Então, quando eu vi esse rascunho, eu lembrei de uma fala parecida do Kizaki, logo depois que ele atirou no Kakucho. Ele havia dito pro Izana que ele precisava aceitar a derrota da Tenjiku, mas o Kizaki atirou no Kakucho e reclamou como ele era irritante, ou seja, um pé no saco, porque toda hora seus planos eram arruinados e dessa vez era o Kakucho que estava atrapalhando. A questão é, o que será que o Sanzo quis dizer com isso? Reparem que ele está sorrindo e não aparenta estar ferido. Talvez só tenha um machucado no olho direito. Pode ser que essa fala esteja marcando o momento em que a Senju se levantou, então a luta não teria acabado. Ou também pode indicar que alguém apareceu para interferir na luta, como o Takeomi, por exemplo. O Ken Wakui deixou um gancho perfeito para o retorno do Takeomi. A Senju toda machucada e essa fala do Sanzo, indicando que a verdade sobre a sua cicatriz ainda não foi revelada. Mas também pode indicar que algum membro da Toman que ainda não lutou, ou até quem já lutou e venceu, poderia enfrentar o Sanzo. Mas eu acho que é o gancho perfeito para o retorno do Takeomi nos próximos capítulos. Essa fala do Sanzo cabe inúmeras interpretações. Você pensou em algo diferente? Comenta aqui embaixo. Por fim, em mais um tweet, dessa vez do dia 18 de abril, Ken Wakui postou uma imagem do Takemichi com a seguinte legenda: "Eu não lembro do despertar da primavera." Isso aparentemente é uma frase de um poema chinês e significa: "Na primavera dorme-se um sono que não se conhece ao amanhecer." Mais um enigma. Cadê a Rina detetive para decifrar esses negócios aí que o Ken Wakui fica falando? Bom, a tradução da fala do balãozinho é meio aleatória, mas diz o seguinte: "Ó céus, aula de matemática depois de educação física é quase como uma canção de ninar." Eu não discordo do Takemichi. Na verdade, o que mais me chamou a atenção nesse tweet foi o Ken Wakui fazendo mais uma referência à primavera, que é a estação atual no Japão. Mas a questão é que o Haru, de Haruchio, significa primavera, e praticamente toda semana o Ken Wakui tuita sobre primavera. Será que ele vem mandando pistas sobre o Sanzo? Depois dessa bomba que ele soltou de que a Senju não sabe nada sobre essa história da cicatriz do Sanzo, eu não duvido de mais nada. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e torço para que eu tenha te convencido a se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. E galera, ainda dá tempo de clicar no like, compartilhar o vídeo com algum amigo e deixar comentários. Não esquece também de ativar as notificações para não correr o risco de perder novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até breve!